Então vamos lá, galera. Retomando a nossa aula, vamos passar para o tema agora: alterações cardiovasculares promovidas pela atividade física. Galera, só esse termo aqui, alterações cardiovasculares, né? O que pode ocorrer num coração? Num coração você pode ter aumento da frequência cardíaca e da força de contração, bem como a redução da frequência cardíaca e, consequentemente, uma leve redução da força de contração. Correto? Quando nós pensamos na atividade física, pessoal, a atividade física vocês acham mais parecido com o estado de luta ou fuga, ou vocês acham mais parecido com o estado de repouso? É com o estado de luta ou fuga, não é? Na aula de sistema nervoso autônomo, né, nós diferenciamos esse estado de... Então, sistema nervoso autônomo, nós diferenciamos o estado de luta e fuga e o estado de repouso. Nós falamos que o estado de luta ou fuga é regulado pelo sistema nervoso simpático e o estado de repouso é pelo parasimpático. Então, só daqui a gente já consegue ter uma grande noção do que vai ocorrer com esse coração durante a atividade física. Veja, a atividade física, por ser um sistema semelhante ao de luta ou fuga, vai gerar uma ativação do sistema nervoso simpático, né? Concomitantemente a isso, irá ocorrer a ativação de sistemas próprios do tecido muscular, tá? Para que ocorra, então, uma amplificação de sinais, a fim de quê? A fim de aumentar, galera, o aporte energético para esse músculo, né? Porque, no final das contas, todas as alterações feitas pelo nosso corpo é para aumentar ou diminuir o aporte energético, tá? Percebam, ao coração aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração para o sistema de luta ou fuga, ele está fazendo o quê? Ele está elevando mais sangue para os músculos, para você lutar ou correr, né? E você leva mais sangue para os músculos para quê? Você leva mais sangue para os músculos a fim de aumentar o aporte de nutrientes para esse músculo, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma tabela com as principais respostas cardiovasculares durante o exercício físico, mas isso é muito fácil da gente compreender. Veja bem, ó, o que ocorre com a frequência cardíaca? Nós já mencionamos. O exercício físico ativa o sistema nervoso simpático, né? Logo, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então, você tem um considerável aumento da frequência cardíaca. O Guyton traz que a frequência cardíaca pode muitas vezes até dobrar durante o exercício físico, se muito intenso, tá? E a depender da capacidade cardíaca do paciente também. O volume sistólico, pessoal, isto é a quantidade de sangue que é ejetada pelo coração a cada batimento cardíaco, né? Era melhor dizer volume de ejeção sistólico, né? Mas aqui trouxe volume sistólico. O que ocorre com esse volume de ejeção sistólico? Ele aumenta, né? Porque, veja, se você está aumentando a força de contração, a gente ainda não falou da força de contração na tabelinha, né? Mas nós falamos anteriormente. Se nós estamos aumentando a força de contração, o que se espera? Espera que esse coração se contraia com maior vivacidade, né? Com maior qualidade. E isso vai fazer com que ele bombeie um volume maior de sangue a cada batimento. Tá bom? Que mais? A pressão de pulso, pessoal, vai estar aumentada ou diminuída? Veja bem, ainda trouxe uma colinha aqui para vocês. Ó. O volume sistólico está aumentado, né? Se o volume sistólico está aumentado, pessoal, o pulso que é gerado na artéria, ele aumenta. Porque o pulso não é causado por conta de uma onda mecânica, e essa onda mecânica não é formada a partir de uma força que é gerada contra a parede da artéria. Se um volume maior de sangue chega até a parede da artéria, né, uma força maior é gerada contra a parede dessa artéria, logo a onda mecânica gerada é maior, consequentemente, o pulso também será maior. Então, a pressão de pulso também estará aumentada, também será maior. Débito cardíaco, isso aqui vocês já sabiam antes mesmo de eu falar. Se a frequência cardíaca está aumentada,
automaticamente né, o volume de ejeção sistólico está aumentado. Ó, quem que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume de ejeção sistólico, né? Então, se esses dois fatores estão... Deixa eu trazer essa formulazinha aqui. Débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes o volume de ejeção sistólico, né? Então, pessoal, se esses dois fatores estão aumentados, ora, o débito cardíaco também estará aumentado, não é isso? Retorno venoso. Pessoal, o que o sistema nervoso simpático faz com os vasos sanguíneos que nós já mencionamos? Vasoconstrição. A vasoconstrição arteriolar, ó lá, PA. A gente já vai voltar na fórmula que a gente tanto falou. Ó a fórmula da PA. Olha lá. O retorno venoso, né? O que o sistema nervoso simpático faz com o retorno venoso? Veja bem, o sistema nervoso simpático faz vasoconstrição. Essa vasoconstrição no sistema arteriolar aumenta a resistência periférica total, a fim de quê? A fim de aumentar a pressão arterial e, consequentemente, aumentar o fluxo sanguíneo para os tecidos. Certo. Nas veias, o sistema nervoso simpático também faz vasoconstrição. Mas no caso das veias, você não gera apenas aumento da resistência periférica total. Não. No caso das veias, ao você gerar uma vasoconstrição, você aumenta o retorno venoso. E ao aumentar o retorno venoso, consequentemente, você aumenta o débito cardíaco, né? E por conta do mecanismo de Frank-Starling, e ao você aumentar o débito cardíaco, você aumenta a pressão arterial. Então, a constrição venosa aumenta o retorno venoso, que está bem indicado aqui, né? Então, o retorno venoso aumenta. A pressão arterial, o que ocorre? A pressão arterial, pessoal, a gente já mencionou, não vai ter aumento da resistência periférica e aumento do débito cardíaco. Então, a pressão arterial também aumenta. E a resistência periférica total, pessoal? Ó, a total, pessoal, ela aumenta ligeiramente, tá? Entretanto, como ocorre uma vasodilatação generalizada na musculatura, a resistência periférica total acaba reduzindo em relação ao que era antes, tá? Por que disso? Porque na musculatura está tendo uma vasodilatação generalizada. Então, quando você faz a média geral, na realidade a resistência periférica total. Mas veja bem, todos os vasos sanguíneos, né? Todos não. A maioria dos vasos sanguíneos do corpo estarão contraídos. Então, os vasos sanguíneos das vísceras, né? Do epitélio, que mais? Os vasos sanguíneos do sistema reprodutor, né? Do estômago, intestino, etc. Todos estarão contraídos. Quais estarão dilatados? O da musculatura esquelética, esse aqui não há como. O vaso sanguíneo das artérias coronárias, que são as artérias que nutrem o coração, tá? Eles têm que se manter dilatados, porque senão o coração sofre isquemia. E os vasos sanguíneos cerebrais também têm que se manter dilatados, porque senão o cérebro sofre isquemia. Coração e cérebro nunca podem ficar com vaso sanguíneo contraído, pessoal, porque senão entra em isquemia e gera, no caso do cérebro, pode gerar um AVC, no caso do coração, pode gerar um infarto, né? Então, isso gera uma redução da resistência periférica total. E a diferença arteriovenosa de oxigênio, o que ocorre com ela? Ocorre, pessoal, um aumento dessa diferença, né? O que é a diferença? É a quantidade de oxigênio que, em comparação, tem nas suas artérias. Então, você tem aqui a artéria, aqui você tem veia. Antes do exercício físico, na artéria você tinha 50 de oxigênio, na veia você tinha 35. Depois do exercício físico, a concentração de oxigênio na artéria continua 50. Mas na veia, pessoal, passa para 10. Passa para 5, né? Por quê? Porque o tecido aumenta demasiadamente o seu consumo pelo oxigênio. Então, essa diferença entre a concentração de artérias e veias aumenta muito, tá bom?
Pessoal, isso aqui vocês já tinham uma noção, porque nós mencionamos esses fatores na aula sobre sistema nervoso autônomo, né? Mas as principais respostas cardiovasculares serão essas. A título de revisão, eu quero que vocês lembrem que o sistema nervoso simpático, ele aumenta a frequência cardíaca através da estimulação direta sobre o nódo sinusal, mas ele aumenta também a força de contração, pois o sistema nervoso simpático ele inerva grande parte do coração e das fibras musculares contrácteis do miocárdio. O sistema nervoso parasimpático, por sua vez, ele exerce um efeito maior sobre a frequência cardíaca, já que a inervação do nervo vago se dá no nódo sinusal, né? Então, a gente vê o efeito parasimpático muito mais na frequência cardíaca do que na força de contração. Apesar de ser evidenciado que reduz-se um pouco, sim, a força de contração. Mas o principal efeito é na frequência cardíaca, tá? Do sistema nervoso parasimpático. Tudo bem? Então, pessoal, as respostas cardiovasculares, promovidas pela atividade física são essas, tá? Muito simples de entender. Qualquer dúvida, basta voltar e repetir a aula para vocês, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês em relação ao controle nervoso e local sobre o músculo durante o exercício. Porque o que eu falei para vocês? Eu não falei para vocês que vai ter um controle nervoso do sistema nervoso autônomo, que é o de luta ou fuga, e também vão ter mecanismos intrínsecos dos vasos sanguíneos desse músculo para promover o aumento do fluxo sanguíneo. Por quê? O que você quer é aumentar a demanda, o que você quer é aumentar a oferta de nutrientes para o tecido, e você faz isso aumentando o fluxo. Você aumenta o fluxo através de um controle nervoso e através de um controle local, que é o que a gente falou, da resposta ao metabolismo aumentado, que nós mencionamos isso na aula anterior, né? O metabolismo aumentado do tecido vai fazer com que ali sejam lançadas substâncias vasodilatadoras, bem como a diminuição do oxigênio faz com que ocorra uma vasodilatação e isso favorece o aumento do fluxo sanguíneo para aquele determinado tecido, né? Então, vamos lá? Vamos compreender essa imagem? O exercício físico vai fazer uma estimulação central e uma estimulação local. A estimulação central, qual que é? O exercício vai falar, olha, eu estou num estado similar ao luta ou fuga, então eu preciso da ativação do sistema nervoso simpático. Então, o córtex cerebral ativa o fluxo simpático, isto é, o estímulo simpático para aquela determinada musculatura, ou melhor dizendo, né? Não só para a musculatura, bem como para todo o corpo, porque todo o corpo vai precisar se adaptar àquela condição de sistema nervoso simpático mais atuante. E o que esse aumento do sistema nervoso simpático disseminado causa no corpo? Ele aumenta a frequência cardíaca, nós já sabemos, a força de contratibilidade. Consequentemente, isso gera o aumento do débito cardíaco, né? Já que aumentando a frequência, né, que faz parte da fórmula do débito cardíaco, e a contratibilidade, que aumenta o volume de ejeção sistólico, você aumenta o débito cardíaco. O que mais? Ele vai gerar uma constrição das arteríolas, né? Como eu falei, das vísceras, esplânicas e renais, né? Essa constrição é a fim de aumentar a quantidade de sangue disponível para o uso dos músculos, porque você não está precisando do rim no momento de exercício físico, né? Você não está precisando do seu baço no momento do exercício físico. Você não está precisando do seu intestino funcionante. Então, o que o corpo faz? Vasoconstrição nos órgãos que você não precisa de sangue, para que esse sangue seja redirecionado para uma região que esteja precisando de um maior aporte sanguíneo. E que região é essa? É a região da musculatura. Tudo bem? Então, a constrição dessas arteríolas é a fim de redirecionar o sangue para locais que estão necessitando, naquele momento, de um maior aporte sanguíneo. E, além disso, aumenta a constrição de veias, que vai gerar uma redução do volume não estressado, tá? O que é isso? É o mesmo que dizer que a constrição das veias vai diminuir o volume dentro das veias, pois
esse sangue vai ser direcionado para o coração. Então, a constrição das veias gera o aumento do retorno venoso, e o aumento do retorno venoso, por sua vez, contribui para o aumento do débito cardíaco também, tá bom? E para que você quer todas essas alterações simpáticas? Para aumentar o fluxo sanguíneo para os tecidos, pessoal. Aqui, ó, a seta vem para cá. Aumentar o fluxo de sangue para o músculo esquelético. Então, o corpo faz uma constrição de todos os vasos, exceto coração e cérebro, né? E exceto músculos. E aí, como só esses vasos que estão dilatados, o sangue vai para eles. Porque todo mecanismo que envolva pressão, o sangue sai de onde tem menos para onde tem mais pressão. Onde está constrito, a pressão é maior. Onde está dilatado, a pressão é menor, né? Então, o sangue vai sair de onde a pressão está maior para onde a pressão está menor. Tudo bem? Que nesse caso são os músculos, o cérebro e o coração. Tudo bem? Além do comando central, como nós já falamos, há também as respostas locais, que nós vimos na última aula. Ou seja, o aumento do metabolismo da musculatura esquelética, né, já que o exercício físico demanda energia e essa energia advém do metabolismo energético, então o aumento do metabolismo energético vai gerar o aumento de metabólitos vasodilatadores, né? Como nós vimos na aula anterior. E também a redução do oxigênio, né, que também causa a vasodilatação. E aí esses metabólitos vasodilatadores, pessoal, que causam a vasodilatação, contribuirão para o quê? Para a vasodilatação das arteríolas do músculo esquelético, especificamente, porque onde que está tendo aumento do metabolismo? No músculo. E se é o músculo que está tendo o metabolismo, aqueles metabólitos vasodilatadores se acumulam ali, né? Eles não vão para outro local. E o acúmulo deles na região da musculatura esquelética promove a vasodilatação local. E é essa vasodilatação local que, consequentemente, diminui a resistência periférica total, né? Já que vai estar muito dilatado. Tudo bem? E isso, por sua vez, também a vasodilatação local na musculatura esquelética também favorece o aumento do fluxo sanguíneo para esse músculo, não é? Então, são todas essas respostas que estão convergindo para um mesmo sentido, que é o sentido de aumentar o fluxo sanguíneo para a musculatura, a fim de suprir a demanda energética daquela região, daquela musculatura, daquele órgão. Tudo bem? Então, serão esses, pessoal, os mecanismos de regulação, né? Serão essas as alterações durante o exercício físico. Fechou, pessoal? Esse sistema nervoso autônomo, galera, ele é fundamental. Se vocês ainda não estão com esse conteúdo muito bem fixado, eu recomendo que vocês voltem na aula de sistema nervoso autônomo, porque a partir de lá você entende tudo isso que acontece, né? Basicamente, ao eu te falar sobre exercício físico você já relaciona com o sistema nervoso simpático, você já consegue compreender tudo que está ocorrendo no corpo desse indivíduo, né? Show de bola, então. Entendemos a importância desses controles nervosos locais para o aumento do fluxo sanguíneo para o músculo esquelético, a fim de fornecer uma maior quantidade de nutrientes, né, ou seja, glicose, de oxigênio, para que esse músculo consiga manter a sua função, consiga manter o exercício ocorrendo, né? Show de bola, então. Depois disso, pessoal, nós precisamos compreender o seguinte: as alterações cardiovasculares em relação ao quadro hemorrágico. Entretanto, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma inversão. Eu vou deixar isso aqui para a gente trabalhar depois de nós trabalharmos esse seguinte conceito aqui, ó. A circulação cerebral e coronariana, tá? Deixa eu ver se é apenas isso que tem isso. Por que eu vou fazer essa inversão? Porque nós acabamos de falar do que ocorre no coração após o exercício físico intenso. Então, faz mais sentido eu trazer para vocês
a respeito agora da circulação cerebral e coronariana. Tudo bem? Aqui o nosso foco, na realidade, é a circulação coronariana, porque a circulação cerebral, na realidade, vocês irão trabalhar no módulo de neurolocomoção. Mas eu trouxe aqui esse conceito de circulação cerebral só para frisar que durante o exercício físico intenso não ocorre vasoconstrição cerebral, né? Os vasos do cérebro, do sistema nervoso central, permanecem dilatados, pois o sistema nervoso central não pode sofrer isquemia em momento algum, tá bom? Então, a circulação cerebral permanece ativa, mesmo durante o exercício físico, bem como a circulação coronariana. Tudo bem? Mas o nosso foco aqui na aula de hoje é a circulação coronariana, tá bom? Em relação aos vasos sanguíneos, né? Que vocês vão ver que tem uma série de vasos sanguíneos no sistema nervoso central que nutrem esse encéfalo, né? É criado mesmo uma árvore arterial para a nutrição desse encéfalo. Mas isso não é o foco nosso aqui hoje. Caso o tutor de vocês solicite esses vasos sanguíneos, aí vocês podem entrar em contato comigo que eu faço questão de fazer uma aula aqui para vocês. Mas para não encher muito o nosso curso com coisas que não são foco, eu não irei abordá-los. Tudo bem? Então vamos ao nosso foco, que é a circulação coronariana. Bom, as artérias coronárias, pessoal, são as artérias que nutrem o coração, tá? Por quê? O Guyton traz para nós que cerca de 1 milímetro da espessura cardíaca é nutrida pelo sangue que está no interior das câmaras cardíacas. Então, o sangue que está no interior das câmaras cardíacas, ele até nutre o endocárdio, né? Porém, é da finura de uma folha de papel, praticamente. Beleza? Então, o que vai nutrir, de fato, a musculatura cardíaca são as artérias coronárias. Tudo bem? Essas artérias coronárias, pessoal, elas são subdivididas, tá? Em artéria coronária esquerda e artéria coronária direita, tá? A artéria coronária esquerda é subdividida em ramo circunflexo da artéria coronária esquerda e ramo descendente anterior da artéria coronária esquerda. E a artéria coronária direita, ela é subdividida em ramo marginal, né, que é esse ramo aqui da artéria coronária direita, e ramo descendente posterior da artéria coronária direita, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Isso aqui, ele tá tipo que pontilhado, porque é como se fosse a porção de trás do nosso coração, tá? Então, pessoal, qual é a função de cada uma dessas artérias? Bom, a artéria coronária esquerda, ela é responsável por nutrir o lado esquerdo do coração. Então, o ramo circunflexo, bem como a porção superior do ramo descendente anterior, nutrem o átrio esquerdo, né? A porção superior do ramo descendente anterior nutre a região anterior do átrio esquerdo e o ramo circunflexo esquerdo nutre a porção posterior do átrio esquerdo, tá bom? E lateral. Já a porção média e inferior do ramo descendente anterior esquerdo, isto é, do ramo descendente anterior da artéria coronária esquerda, vão nutrir a porção anterior e lateral do ventrículo esquerdo. Certo? Já a artéria coronária direita, né? A porção superior da artéria coronária direita nutre o átrio direito, perdão. Então, a porção superior da coronária direita nutre o átrio direito. O ramo marginal da artéria coronária direita nutre o ventrículo, a porção anterior do ventrículo direito, né? E o ramo descendente posterior da artéria coronária direita nutre a porção posterior do ventrículo direito e a porção posterior do ventrículo esquerdo. Tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês uma outra imagem para que vocês compreendam, né? O sistema coronariano. Veja bem, aqui nós temos
a artéria aorta, né? O início da artéria aorta. E aqui nós temos as artérias coronárias saindo da artéria aorta, né? Por quê, pessoal? Como que essas artérias aorta, elas funcionam? Ó, aqui você tem a artéria aorta, né? E aqui tem o seu coraçãozinho. Beleza? E a artéria aorta está saindo. Não, vou desenhar melhor, porque o coração não é assim, né? Então, você tem aqui a artéria aorta, certo? E aqui, pessoal, você tem a válvula, não é? A válvula da artéria aorta, a válvula aórtica, não é isso? E aqui você tem o miocárdio, tudo bem? Quando o coração se contrai durante a sístole, ele abre a válvula aórtica e o sangue flui através da artéria aorta, correto? Então, pessoal, onde que se localiza nessa história as artérias coronárias? Ó, então, vamos lá. Então, aqui a gente tem as válvulas aórticas. Aqui eu vou desenhar um ventrículo esquerdo para vocês, né? Então, pessoal, quando aqui está em sístole, a válvula se abre, o sangue flui para a aorta, beleza? E quando ocorre a diástole, lembra que isso aqui é o ventrículo esquerdo, né? Válvula aórtica, ventrículo esquerdo. Ou artéria aorta, né? Artéria aorta, válvula aórtica, beleza. Aí, pessoal, veja bem. Já na diástole, o sangue volta através da artéria aorta, né? Volta através da artéria aorta, fechando a válvula aórtica, beleza? Por que você está falando isso? Porque nós vamos ver na próxima imagem que o sangue flui nas artérias coronárias durante a diástole e não durante a sístole. Isso ocorre por conta de dois motivos. Isso ocorre porque durante a sístole ventricular esquerda, o coração está todo contraído, pessoal. E essas artérias, elas perpassam pela musculatura cardíaca. Então, ao coração se contrair, ele gera uma constrição desses vasos. Então, o sangue não flui durante a sístole, né? Durante a contração. E o outro motivo é porque a origem, pessoal, ó, isso aqui, olha, é a base da artéria aorta, né? E aqui estão saindo as artérias coronárias. Perceba que a artéria coronária, ela sai daqui, ó. Depois, elas não estão dentro do coração. Muito pelo contrário, elas estão diretamente ligadas à artéria aorta. Então, a abertura, pessoal, dessa artéria coronária é aqui, ó. Então, aqui você tem o ósteozinho e sai a artéria coronária. Aqui você tem a artéria coronária direita, né? E aqui você tem outro ósteozinho e sai a artéria coronária esquerda. Entenderam? E aí, qual que é o impacto disso? Durante a sístole, a abertura da válvula aórtica acaba, de certa forma, obstruindo a passagem pelo ósteo de drenagem da artéria coronária. Então, além de você gerar uma constrição das artérias coronárias por conta da contração da musculatura cardíaca, ainda tem esse porém, que a sístole vai abrir a válvula aórtica e a válvula aórtica, por sua vez, obstrui o ósteo de drenagem da artéria coronária. E aí, já durante a diástole ventricular, nenhum desses fatores vai estar em jogo. Veja, durante a diástole, a válvula aórtica vai estar fechada, logo, o ósteo de passagem das artérias coronárias, olha, ele vai estar desobstruído, né? Ele vai estar desobstruído. Olha, ou seja, você não tem nem o efeito principal, que é o efeito de contração da musculatura, que consequentemente gera constrição vascular. Você não tem esse efeito, né? E ao mesmo tempo,
você tem a desobstrução do ósteo de drenagem da artéria coronária por conta do fechamento da válvula aórtica, certo? Então, é por esses dois motivos que o sangue flui para nutrir o coração sempre durante a diástole, né? Esses efeitos no ventrículo direito não são tão intensos, né? Porque ele não se contrai com tanta firmeza. Mas no ventrículo esquerdo, esses efeitos são sim preponderantes, tá bom? Então vamos lá, retomando, pessoal, para a nossa análise, então nós mencionamos, aqui está o ósteo de drenagem, né? Logo após a abertura da válvula aórtica. Aqui está a coronária esquerda, direita, ramo circunflexo da esquerda, ramo descendente anterior da esquerda, ramo marginal da direita. Aí a gente vem para uma visão posterior, né? Aqui nós temos o ramo descendente posterior da coronária direita, tá? E outros ramos também dessas artérias, tudo bem? Mas o principal para a gente saber é isso, que ela é subdividida em artéria coronária esquerda e direita, e dessas duas coronárias ocorrem várias ramificaçõezinhas que irão nutrir o coração, tá bom? E aí, o sangue vai para a célula e ele é drenado por onde, Enzo? O principal vaso de drenagem é esse aqui, ó, pessoal, esse azul grandão, que é o seio coronário, tá bom? Então, o seio coronário, ele é responsável por captar o sangue que está vindo de todos esses outros vasos, ó. Todos esses outros vasos, né, todas essas outras veias, melhor dizendo, de drenagem, ele capta todo o sangue advindo do coração e manda diretamente para o átrio direito, né? Nada mais justo, porque o sangue venoso é um sangue desoxigenado, que tem que cair mesmo no átrio direito, tá bom? Então, o seio coronário, aqui tem um ósteozinho, o seio coronário, ele drena, pessoal, para o átrio direito, tá bom? E aí há as veias também que drenam para esse seio coronário, né? Como a veia magna, como a veia parva, beleza? Então, há uma série de veias, mas o importante é vocês entenderem que essas veias drenam para o seio coronário e o seio coronário, por sua vez, pega o sangue venoso, né? Ou seja, o sangue após a utilização dos nutrientes pelo coração e drena ele para o átrio direito, para ele ser mandado para o ventrículo direito mandar para o pulmão, para que esse sangue seja oxigenado, tá bom? Então, a circulação coronária é isso, pessoal, tá? E aqui eu trouxe para vocês, olha, as alterações do fluxo no ciclo cardíaco, tá bom? Como assim? Demonstrando para vocês que a nutrição através da artéria coronária se dá durante a diástole, ó. É a alteração no fluxo coronariano, tá? Deixa eu anotar isso aqui. Fluxo coronariano, tá? Durante o ciclo cardíaco. Então, perceba que o fluxo sanguíneo durante a sístole, ele se reduz drasticamente na artéria coronária, né? Ó, fluxo sanguíneo coronário. Ele se reduz drasticamente durante a sístole, por conta dos dois motivos que eu falei: constrição das artérias coronárias pela contração da musculatura cardíaca e o tampão, né? A obstrução exercida sobre o ósteo de drenagem coronária, tá? E veja que durante a diástole, o fluxo sanguíneo coronário se eleva drasticamente. Olha, ele alcança níveis extremamente expressivos, demonstrando o que eu falei para vocês, que o fluxo sanguíneo, a nutrição do coração, do miocárdio, ela ocorre durante a diástole e não durante a sístole, por conta dos motivos que eu falei. Durante a diástole, a musculatura está relaxada, logo não ocorre a constrição vascular pela musculatura, e além disso, a válvula aórtica também está fechada, o que faz com que ela não obstrua o ósteo de drenagem da artéria coronária. Tudo bem? E aí, pessoal, esse sistema de artéria coronária, ela vai nutrir o coração
de uma forma a formar um plexo, né? Ou seja, você forma um sistema arterial para nutrir as camadas cardíacas, porque vocês precisam lembrar que o coração é dividido em epicárdio, miocárdio e endocárdio, né? Então, essa artéria coronária, além de nutrir o endocárdio, que é a porção externa, né, que é essa que nós estamos visualizando aqui, ela precisa chegar até o endocárdio, porque somente uma fina camada do endocárdio que é nutrida pelo próprio sangue no interior das câmaras cardíacas. E como que isso é formado? Então, essas artérias coronárias, elas se subdividem, né? Elas se ramificam, melhor dizendo, e elas se ramificam tanto externamente quanto para dentro, quanto internamente. Então, elas adentram no tecido cardíaco, formando todo esse sistema de irrigação, tá bom? Então, aqui eu trouxe para você, ó, as artérias coronárias epicárdicas, né, que são aquelas que nós vimos na imagem, que estão por cima. Após isso, elas ramificam para dentro do tecido, formando ramos cada vez menores de nutrição, né? Aqui a gente já poderia dizer que são arteríolas. E, após isso, elas formam um novo plexo sanguíneo, que é o plexo arterial subendocárdico, né? Que está no interior do tecido endocárdico. Então, aqui seria epicárdio, miocárdio, né? Que é onde precisa dessa nutrição mais efetiva com as arteríolas, e endocárdio. Tudo bem? E esse é o plexo subendocárdico e as artérias epicárdicas que fazem parte desse sistema de nutrição coronariano do coração. Tá bom? Como vocês podem ver, ó, aqui é o músculo cardíaco, né? Tudo isso aqui é um músculo cardíaco. Então, seria o miocárdio. Beleza? Show de bola. Além do que nós mencionamos, faz-se necessário nós mencionarmos como ocorre o controle do fluxo sanguíneo coronariano, tá? Esse controle, pessoal, ele se dá através do controle nervoso, né? Ou seja, através do controle do sistema nervoso simpático e parasimpático, mas ele ocorre também através do controle local. Inclusive, o Guyton traz que o controle local, né? O controle local, para vocês lembrarem, é aquele controle através do metabolismo local, né? Fatores vasodilatadores, redução da demanda de oxigênio, faz vasodilatação. Então, o controle local para a regulação do fluxo coronariano é muito mais intensa do que o controle simpático, tá? E essa é uma das razões que justificam o porquê que durante uma atividade física, durante um sistema de luta ou fuga, as artérias coronárias não se contraem. Muito pelo contrário, elas ficam dilatadas. Por quê? Porque o efeito do controle local acaba sendo muito mais intenso do que o controle nervoso do fluxo sanguíneo, tá? Então, o fator vasodilatador do metabolismo, bem como o fator vasodilatador da falta de oxigênio, gera uma dilatação muito mais intensa do que a vasoconstrição promovida pelo sistema nervoso simpático durante episódio de luta ou fuga, tá bom? Mas retomando então para o controle nervoso, nervoso do fluxo sanguíneo coronário, né? O controle simpático e parasimpático. Vamos lá. O controle direto, pessoal, é quando a gente fala da ação direta. Como que o sistema nervoso autônomo age sobre o coração? A gente já cansou de ver isso, né? O nervo vago é o responsável pelo controle parasimpático e os nervos simpáticos advindos da medula espinhal, tóraco, lombar, né? Então, como que o sistema nervoso simpático age? Ele age aumentando a frequência cardíaca e a força de contração do músculo, não é? Já o sistema nervoso parasimpático, ele gera uma diminuição, beleza? Da frequência cardíaca. Por quê? Porque como vocês podem ver, ó, o sistema nervoso simpático, que é esse roxinho aqui, ó, ele inerva várias porções do coração, inclusive o nódo sinusal. Enquanto que o nervo vago, pessoal, ele inerva só uma porçãozinha aqui, ó, do coração, não é? Então, isso faz com que, isso favorece, né, que
o sistema parasimpático só consiga agir sobre a frequência cardíaca, principalmente, né? Enquanto o nervo simpático, ele age tanto sobre a frequência quanto sobre a força de contração. Através de que receptores? O nervo vago, ele diminui a frequência cardíaca através do receptor muscarínico M2, que ao se ligar à acetilcolina, gera um efeito de inativação, de inibição, né? Já que a proteína transmembrânica existente nele é do tipo GI, né? E o sistema nervoso simpático já age através dos receptores alfa e os receptores beta. Os receptores beta, alfa, pessoal, são responsáveis por causar vasoconstrição, né? Mas como nós sabemos, os efeitos locais do metabolismo superam os efeitos vasoconstritores. Aqui, o que nos importa é principalmente o efeito sobre os receptores beta, né? Que são efeitos cardioestimulatórios. Então, é a partir do estímulo do receptor beta 1, né? Que é um receptor com a proteína transmembrânica GS, que é uma proteína transmembrânica estimulatória, a partir da ligação da adrenalina e noradrenalina, né, a esse receptor, ele abre canais de cálcio e a abertura desses canais de cálcio favorecem a ampliação da frequência cardíaca, bem como potencializam a força de contração desse coração. Tá bom? Esses são os efeitos diretos, né, do sistema nervoso. E os efeitos indiretos, quais são? Olha, ao sistema nervoso simpático causar vasoconstrição, ele aumenta a resistência periférica total e aumenta também o retorno venoso. O aumento do retorno venoso aumenta o débito cardíaco a partir do mecanismo de Franklin-Starling. E o aumento do débito cardíaco somado ao aumento da resistência periférica total aumentam a pressão arterial. E ao aumentar a pressão arterial, o coração tem que aumentar a sua força de contração para conseguir bombear sangue contra essa circulação, né? Então, veja, você tem um efeito direto, né, do sistema nervoso simpático sobre o coração, o que ele causa no coração, e você tem um efeito indireto, que ele vai gerar uma alteração, o sistema nervoso, né, autônomo gera alterações circulatórias nos vasos sanguíneos, e essas alterações nos vasos sanguíneos impactam no funcionamento cardíaco. Porque só o aumento do retorno venoso, por sua vez, aumenta o débito cardíaco. E o débito cardíaco ele aumenta a partir do aumento da frequência, bem como do volume de ejeção. Ou seja, o débito cardíaco aumenta a partir da aceleração cardíaca, bem como a partir da força de ejeção aumentada, né? Só o retorno venoso já promoveria isso através do mecanismo de Franklin-Starling, né? Então você tem isso somado ainda ao sistema nervoso simpático agindo diretamente para causar esses mesmos efeitos no coração. Entenderam? E os efeitos indiretos os efeitos indiretos parasimpáticos é a mesma coisa. Veja, se o nervo vago, quando ele é ativo, ele reduz a frequência cardíaca, o sistema parasimpático causa vasodilatação, que diminui a resistência periférica, e vasodilatação venosa, que diminui o retorno venoso. Se diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco. Se diminui o débito cardíaco, diminui frequência, diminui força de contração para gerar um aumento do volume de ejeção. Entenderam? Então, eles andam juntos, né? Quando você tiver a estimulação parasimpática do coração, você tem que é um efeito direto, você tem a estimulação parasimpática nos vasos sanguíneos e isso também reverbera no funcionamento cardíaco, bem como do sistema simpático. Fechou, pessoal? E aí eu trouxe aqui para vocês uma tabela que nós já mencionamos na aula de controle das circulações, né? Dos controles locais das circulações, né? Ou seja, qual é o mecanismo mais importante para o controle de cada uma das artérias? Então, a artéria coronariana, qual é o fator principal para manutenção do fluxo sanguíneo? Perdão, faltou a palavra. Pessoal, qual o fator principal para a manutenção do fluxo sanguíneo? Né? É o controle metabólico local, como já mencionei para vocês, o mecanismo mais importante. E para a artéria cerebral, controle metabólico é o mais importante. Músculo esquelético, qual que é o mais importante? O metabólico local também durante o exercício, né?
E o controle simpático é importante aqui durante o repouso, né? Por quê, pessoal? Porque a musculatura esquelética também, ela possui receptores alfa. Entretanto, durante o exercício físico, os vasos sanguíneos da musculatura esquelética permanecem dilatados. E por que isso ocorre? Isso ocorre principalmente por conta do controle metabólico local, né? As fontes trazem que a musculatura esquelética, ela também ela ocorre a vasodilatação nessa musculatura durante a ativação simpática, graças a receptores do tipo beta 2 presentes nessa musculatura. Porém, esse é um efeito menos importante do que o efeito do controle metabólico local, tá? Agora, já na pele, qual que é o controle metabólico? Qual é o mecanismo mais importante? É o controle simpático, né? Olha lá, beleza? Aqui, ó, mecanismo mais importante para regulação da temperatura, é o controle simpático, né? Na circulação pulmonar, é o controle metabólico local, mais importante. Renal, qual que é o mecanismo mais importante? É o controle metabólico local, beleza? Então, a gente vê que o fluxo sanguíneo para os tecidos, ele é regulado pelo sistema nervoso autônomo? É. Mas em vários tecidos, a atuação do sistema local de regulação do fluxo sanguíneo é muito mais intensa, muito mais importante do que o controle do sistema nervoso autônomo, né? Melhor dizendo, do controle do sistema simpático. Tá bom, pessoal? Show de bola, então. Agora sim, agora nós podemos voltar. Então, nós finalizamos aqui a respeito do controle da musculatura esquelética, bem como do controle do fluxo sanguíneo na musculatura esquelética, do controle do fluxo sanguíneo no coração, das alterações cardiovasculares durante o exercício, bem como a circulação coronariana. Agora eu vou encerrar essa aula e nós vamos retomar com o tema sobre choque, tá? Só um instante.